In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então hoje na quinta-feira da 21ª semana depois de Pentecostes, rezando a missa de domingo, reduzida. E ontem então tivemos foi a primeira manifestação transmitida de um pronunciamento elaborado, escrito, pensado, de Monsenhor Viganò, ex-anúncio apostólico em Washington. Então, falou longamente por cerca de uma hora, um pouco mais de uma hora. E, bem, a dizer que todo o seu pensamento, na verdade, nucleou-se em torno de uma crítica assaz, contundente, sobre o Vaticano II, colocando nele, no Concílio do Vaticano II, a causa de tudo aquilo que, nesses últimos anos, né, desde o concílio, enfim, caiu sobre a Igreja. Bem, queridos, eu já disse bastamente aqui, muitas vezes, tudo aquilo que disserem contra o Concílio do Vaticano II, tudo que disserem contra o... Por isso eu assino embaixo de tudo aquilo que Viganò disse lá, se ouvirdes os meus sermões, não disse nada de diferente. Assino embaixo. Tudo que disserem contra o Concílio do Vaticano II, eu assino embaixo. Aliás, eu tenho um pronunciamento feito há alguns anos, que está aí no YouTube, sobre o Vaticano II, penso que são até um ou dois vídeos, falando só sobre este assunto, o Vaticano II. Mas claro que eu retomo isso em muitos sermões. Então, sim, tudo que se disser contra o Concílio do Vaticano II está bem. Tudo o que se disser. A não ser, exceção única, e isso ele não fez, de acusar o Vaticano II de heresia formal. Né? Só isto. Quer dizer, aliás, eu já disse aqui, e repito, que esta é uma das honras que cabe a Paulo VI, né? Porque fora pela vontade destes, nem tantos, em todo caso, daqueles que influenciaram enormemente o Vaticano II, dirigiram ele. Tem um livro famoso que eu li sobre isso, enfim, mas o Reno desemboca o Tigre desemboca no Reno, né? O contrário. Enfim, mas nós defendemos que o Concílio do Vaticano II foi salvo justamente por Paulo VI para não conter nenhuma heresia formal. Não contém heresia formal. Os sede-vacantistas acusam o Vaticano II de heresia formal. É que há muita ambiguidade, como dizia e lembrou muito bem Monsenhor Viganò, dizia Monsenhor Lefebvre, né, um grande crítico, aqui no Brasil tivemos também Maia, do Vaticano. Aliás, o meu cardeal, né, o meu cardeal também era crítico do Vaticano II, Vicente Scherer, né, também era crítico do Vaticano II. Enfim, mas sim, e os sede-vacantistas acusam o Vaticano II de heresia formal, e isso nós não podemos aceitar. Né? Não nos podemos fazer sede-vacantistas nesse sentido técnico. Mas aí também se resume, quer dizer, na verdade, ele engloba, Viganò engloba Francisco simplesmente nessa mesma onda. Aliás, seguindo aquilo que Francisco diz, porque Francisco sempre se desculpa, né? Em tudo aquilo que faz, ele sempre se respalda, como que sempre. Mas, enfim, ele de vez em quando se respalda dizendo que aquilo vem do Concílio do Vaticano II. Mas ele se respalda citando
muito mal e distorcendo, ele se respalda também no próprio doutor Angélico, no próprio Tomás de Aquino. Ele se respalda até em São Francisco para escrever Fratelli Tutti. O Francisco respaldar-se alguém, não diz nada, não diz nada, absolutamente não diz nada. Então, e aqui esse é o ponto que nós devemos discordar, que eu tenho explanado isso tanto longamente. Devemos discordar de Monsenhor Viganò. Não se trata de uma continuidade entre... Aliás, ele critica, sim, ele critica até essa continuidade de que fala Bento XVI. Mas não se trata absolutamente de uma continuidade com o Vaticano II, aquilo que nos acontece sob Francisco. Há uma ruptura. Francisco rompe completamente com a Santa Igreja Católica. Francisco, até com esse documento terrível, altamente criticável, que é o Vaticano II, Francisco rompe com tudo o que é católico. Quer dizer, isso é uma das falhas do pronunciamento de Viganò, isto é, ele não acusa Francisco, em nenhum momento ele diz explicitamente que Francisco tenha feito heresia formal. Você quer em Amoris Laetitia, você quer em Abu Dhabi, você quer em Fratelli Tutti. Nenhuma vez no seu pronunciamento ele chegou a dizer límpida, clara, dizer, denunciar com todas as letras que Francisco é um herege. Isso ele não chega a dizer. Na verdade, ele até chamou, pelo menos uma vez, Francisco de Papa. Pode ter sido um. Nós estamos tão acostumados a chamar aquele que senta lá de Papa, se veste assim de banco de Papa, que de vez em quando podemos, a nossa língua pode nos trair, né? Mas o resto, todos os documentos, realmente eles chamam só de Bergoglio, Jorge Mário Bergoglio, enfim, só pelo nome. Mas nenhuma vez ele acusa Francisco de heresia formal, né? Em nenhum documento. Ele diz uma coisa que é muito importante, eu tenho dito também, que não há duas igrejas, porque há muitos padres aí estão querendo dizer, não, mas nós temos que continuar na Igreja Católica, há duas igrejas, uma dentro da outra. Não, isso, aliás, o Viganò disse, isso é uma heresia. Não se pode dizer uma coisa dessa. E realmente não pode, isso é uma bruta de uma heresia. A igreja se distingue por suas notas, tá? Una, santa, católica e apostólica, aquela que nós dizemos no credo. Então, se alguém quer saber se está realmente ou não na igreja, examine estas notas e veja a sua fé. Tá? Veja a sua fé. Aliás, não lembro de ter visto no documento lido por Viganò sequer a afirmação de que nós devemos seguir o magistério da igreja até aquele de Bento XVI. Com certeza, para Viganò, a renúncia de Bento XVI é válida. E ele fala na máfia de Santa Gallen, né? E acusa cardeais, bispos, enfim, de não terem tomado para examinar a fundo este ponto, né, da eleição fraudulenta de Bergoglio. Mas ele não é límpido, claro, explícito em dizer, não, ele está usurpando o trono de Pedro. A dizer assim com essas palavras, com todas essas palavras que estáis acostumados a me ouvir dizer. Assim ele não diz. Ele é muito fluido em todo o seu discurso, sempre acusando o Vaticano II, mas não toma uma posição clara no sentido de convidar os fiéis a permanecerem na una, santa, católica e apostólica igreja, distanciando-se de Bergoglio e de todos aqueles que estão una com ele.
Ele não pronuncia, aliás, o unacu. Então, quer dizer, faltou ser mais explícito, mais claro, ao menos, se ele chega a dizer algo, se pode se inferir, se pode inferir essa necessidade, isso é algo uma conclusão que se tira do seu discurso. Não que ele tenha dito com todas as letras, claramente, não, devemos fazer uma distinção neta, clara, perfeita entre a igreja de Cristo, que continua na igreja remanescente, ele fala impulsos grecs, né? Mas é o pequeno resto, mas não chega a dizer que somos nós, né? Aqueles que nos opomos a Francisco e ao seu antipontificado. Sim, ele não chega a dizer que Francisco é um antipapa. Isso é triste no pronunciamento dele. Ele não chega a dizer que Francisco é um antipapa. Quanto menos ele se atreveria a dizer que Francisco é o falso profeta. Quanto menos ele se atreveria a dizer que Francisco é o falso profeta. De forma que, para Viganò, a situação da igreja não é uma situação dos fins dos tempos, do fim do mundo. Sim, ele fala em Apocalipse. Fala no Apocalipse, com certeza. Aponta e mostra os sinais de Apocalipse já presentes. Mas não é explícito, claro, em dizer este homem é o falso profeta, o seu discurso é o discurso do mundo e estamos realmente preparando para breve o retorno em glória e majestade de Jesus, nosso Senhor. Longíssimo, longíssimo. Antes, ele termina o seu discurso, depois de ler, ele segue uma palavra espontânea, convidando o povo a fazer, acho que é no dia 13 agora de novembro, um rosário, as 1000 Ave Marias, um tipo de cerco de Jericó, ele chega a dizer assim, um tipo de cerco de Jericó, sobretudo com as crianças, ele teve uma experiência disso na África, enfim, para afastar da igreja os males. A solução beira ao ridículo. Não é assim que se enfrenta o fim dos tempos. Não é assim. É preciso antes apartar-se nitidamente, não só da contra-igreja, como da nova ordem mundial, a qual ela serve, a qual ela está agora capitaneando. É preciso afastar-se decididamente dessa nova ordem mundial, que não será possível fazer isto a não ser retirando-se dos grandes centros e procurando uma vida autossustentável, que é o propósito do nosso refúgio. Coisa dificílima de alcançar, diga-se de passagem. Assim, abandonados como estamos, sem socorro, sem ajuda, muito difícil de alcançar. Mas esse tem que ser essa tem que ser a direção da solução para o fim do mundo. Não há outra direção. É aquela que dá Jesus no Evangelho. Fugir. Fugir da cidade. Essa é a solução que Jesus dá para enfrentar o fim do mundo. Fugir. Fugir da cidade. Porque é preciso ficar longe, seja da contra-igreja, seja da nova ordem mundial. Mas Viganò está muito, muito longe disso. Eu penso que, de repente, ele tem esperança ainda de que um dia cardeais votem. Esses cardeais, Bergoglio acaba de escolher mais 13, né? Mais 13 cardeais. Esses cardeais todos. Né? Aliás, Viganò, um dos pontos fortes que ele acusa o Vaticano II, e que eu tenho dito e repetido, é que ele introduz eu digo sempre, da área de oficialidade ao modernismo dentro da igreja. Da área de oficialidade ao modernismo que invade. Os últimos papas, antes do concílio, tinham lutado tão ferrenhamente contra o modernismo, e agora ele
ele fala bem sobre isso, Viganò, com o adornamento de João 23, a igreja espalanca, escancara suas portas para a entrada do modernismo, e com todos os seus vícios e com todos os seus males. Enfim, isto é toda a verdade. Mas uma coisa bem distinta é a apostasia que promove o Vaticano II. Não pensar que a apostasia seja uma coisa leve. Né? A apostasia, ao fim e ao cabo, vai levar também ela ao culto satânico. Mas uma coisa é a apostasia, aquele relaxamento, aquele menosprezo, aquele deixar a vida católica de lado e toda... Uma coisa é a grande apostasia que envolveu toda a igreja, sem dúvida nenhuma, desde o Vaticano II. Outra coisa, distinta em grau e essência, é a heresia. E é a heresia formal, é o cisma. Essa palavra não se encontra no discurso de Viganò. Não fala em cisma. Outra coisa bem distinta é abrupto, o cisma é violento, o cisma é explícito, o cisma vai produzir aquilo que, ao fim, sutil, produz a apostasia. Vai completá-la, sem dúvida. Mas é mais destruidor. É diretamente destruidor. Aquilo que há de fé, sobretudo a fé, heresia é contra a fé, moral, tradição. Viganò fala bastante na liturgia e convida um convite débil a voltar a essa liturgia. Um convite que, aliás, eu não faço, porque acho realmente impossível querer exigir dos padres modernos, sobretudo durante os grandes do fim do mundo. Impossível os padres preocupados com tanta coisa que vai assolar a eles mesmos, fisicamente e ao mundo, tentar querer aprender essa missa de Paulo, de Tridentina, exigir demais. Que rezem ao menos piedosa e santamente essa missa de Paulo VI Benigni, ao menos isso façam, não tantas bobagens que estão fazendo nessa celebração. Então, é débil o convite, mas está lá no discurso dele. Nós não o fazemos. De qualquer forma, a heresia realmente é algo que vai contra tudo aquilo que é a Igreja Católica, vai direta e violentamente. E esse é o agir de Francisco. Enfim, precisamos o quê? Confessar que estamos no fim do mundo. Se não confessarmos isto, tudo perde o seu vigor. 2, que Francisco é um antipapa. 3, que ele é o grande, no momento presente, como presente, ele é o grande sinal confirmador de que nós estamos no fim do mundo, porque ele é o falso profeta, aquele que está com a loquela mundi na boca, o discurso do mundo na boca. Depois o outro sinal será o anticristo, mas ainda não o conhecemos. No momento temos presente este grande sinal, que é o falso profeta. Nos atesta, nos assegura límpida, tranquilamente, de que nós realmente estamos vivendo o Apocalipse no seu fim. Isso é o fim do mundo. Que nosso Senhor há de voltar em breve, em glória e majestade. É preciso alertar o povo para que uma igreja já destruída, um papado e uma igreja já destruídos, e que teimarem em participar dessa igreja una com Francisco é cair nas suas heresias, no seu cisma, na sua apostasia, é cair fora, é pôr-se fora da Santa Igreja Católica.
É preciso alertar o povo de que, sim, está aí uma nova ordem mundial, da qual esta contra-igreja se faz a capitã, né? E que é preciso sair desse sistema. É urgente sair desse sistema. Em não fazendo tudo isto, queridos, perde qualquer vigor, qualquer palavra, perde qualquer atualidade, qualquer palavra, perde qualquer realidade, qualquer palavra, torna-se inócua, vazia, sem grandes efeitos. É o discurso de Monsenhor Viganò, infelizmente, é esse o discurso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.